E hoje nós temos essa grande alegria de recebê-lo aqui e para ministrar a palavra para nós. Eu quero falar, pastor Edson, pode ficar à vontade para falar tudo que o Espírito Santo te dirigir. Então quero convidar aqui para ministrar a palavra. Amado pastor Edson, pode seguir, sim, pastor. Eu falei com ele que pode ficar bem à vontade. Hoje é dia de festa, não precisa se preocupar com o horário, fica bem à vontade. Obrigado, seu carinho, pastor Gilson. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Queridos, que alegria, que honra. Eu tenho ouvido tantas coisas boas sobre essa igreja. Tantas coisas boas. Eu estava olhando com tanta expectativa de estar aqui. Eu queria muito que minha esposa também viesse, mas ela não pôde porque ela estava pregando hoje em outro lugar. Inclusive minha filha, que está estudando na universidade cristã nos Estados Unidos, está aqui de férias, está com ela. Mas fiquei tão feliz quando meus filhos falaram que eles queriam vir comigo. Está aqui o Deito, o Daniel, estou tão feliz. E também, claro, o pastor Rony, sua família, o Tony também, que é membro da nossa igreja, muito precioso. E é uma honra muito, muito grande para mim, meus queridos, porque eu admiro muito o seu pastor, não é porque eu estou aqui na frente dele. O pastor Gilson realmente é uma inspiração para nós. Ele sempre participa das nossas reuniões com os pastores toda semana e nós aprendemos muito com ele, mas muito mesmo. O pastor Rony é testemunha disso, o tanto que o pastor Gilson tem sido usado para nos inspirar. O exemplo de vocês em várias áreas que ele nos conta sempre nos inspira. Então eu estava olhando com muita expectativa estar aqui, não só para poder ter o privilégio de lavar os seus pés espiritualmente, de compartilhar com vocês, mas de aprender mais com vocês também, porque vocês são uma igreja inspiradora. É muito raro ver uma igreja por 4 anos já desse tamanho, tão forte, já conquistando Fortaleza para Jesus. É lindo demais, parabéns, parabéns. Queridos, eu sempre gosto de começar com uma coisa um pouco engraçada, né? E eu estava até contando lá na Igreja da Paz Horizonte, outro dia, uma história sobre 2 meninos, né? Que eles um de talvez 6 anos, outro de 4 anos, e eles, de vez em quando, eles tinham o privilégio de passar o final de semana na casa da vovó. E a vovó é uma crente muito dedicada, mas você sabe como é vó, né? Acaba mimando muito, né, os netos. E lá na casa da vovó já tinha um quartinho deles com as 2 caminhas deles. Quando chegou a hora de dormir, a vovó falou assim: olha, vocês dois não esquecem de se ajoelhar ao lado da cama e orar, né, antes de vocês deitarem. Aí o menorzinho começou a orar muito alto: Senhor Deus, não esqueça da nova bicicleta que eu estou lhe pedindo. Senhor Deus, não esqueça do PlayStation, Senhor. Aí o irmão mais velho dele falou assim: maninho, você não tem que orar tão alto assim, Deus não é surdo. Ele disse: eu sei, mas vovó é. Eu quero hoje só realmente, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, só jogar mais lenha nesse fogo, mais gasolina, né? Porque realmente eu estou vendo uma igreja que está não somente conquistando Fortaleza para Jesus, mas com uma visão mundial de conquistar as nações. Então o pastor Gil estava falando agora no carro da viagem dele para a Índia, né? Que coisa inspiradora. Eu também fui para a Índia. Eu sei que é um país que nós vamos enviar milhares de missionários brasileiros para a Índia. Tenho certeza disso. Tenho certeza que a Índia precisa de Jesus. E é interessante, queridos,
Não existe, que eu saiba, um povo mais amado no mundo todo do que o brasileiro. É interessante como o povo muçulmano ama o povo brasileiro, o povo indiano ama o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito amado. Então isso Deus vai cooperar para o bem, vai cooperar para o bem. É uma das razões que eu tenho certeza que nós vamos ver o Brasil, pela graça e a misericórdia de Deus, dar a volta por cima economicamente. Eu creio que o Brasil vai ser uma superpotência econômica. Por quê? Porque ela vai ajudar a financiar a missões mundiais para a glória de Jesus, amém? Então, olha para o seu vizinho, antes da gente começar a abrir a palavra aqui, fala para o seu vizinho: tão bom estar aqui ao seu lado, meu vizinho. Diga para ele: você está mais bonito e mais magro hoje. Vocês já têm isso, graças a Deus. E como eu disse, só estou aqui para jogar mais lenha no fogo. Mas eu quero falar sobre um espírito de fé para conquistar a sua cidade para Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Na revista e atualizada está escrito assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Um dos grandes segredos para a vida cristã funcionar é um espírito de fé. O apóstolo Paulo é conhecido pelos teólogos como o apóstolo de fé, que ensinava muito sobre fé. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé em Jesus, fé na sua palavra, fé nas suas promessas. A Bíblia fala que com a fé tudo é possível. É claro que o amor é mais importante do que a fé, mas até o amor se apropria através da fé. Porque quando você nasceu de novo, você se tornou o próprio amor de Deus. Mas para que você possa fluir nesse amor, é pela fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A Bíblia fala em Hebreus 6,12: não seja preguiçoso espiritualmente, mas imitador daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. Tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia, mas elas são apropriadas pela fé. E a Bíblia mostra que esse espírito de fé é tão necessário, é tão importante. Eu tive o privilégio de, não foi uma pregação comprida, foi bem curtinha, só uma palavra de 10 minutos, uma vez e outra só uma saudação. Em 2 ocasiões, ministrar lá na Nigéria uma multidão de mais do que 1,5 milhão de pessoas. Eu não podia ver o final da multidão, foi uma loucura. O prédio tem 2 quilômetros de comprimento e 1 quilômetro de largura. Só que ficou pequeno, eles estão aumentando. Agora vai ter 3 quilômetros de comprimento e 2 de largura. É uma loucura. Na hora do apelo, quando eles falam, vão entregar a vida de Jesus, você ouve o barulho dos carrinhos, porque tem carrinhos que descem o corredor como se fosse carrinho de golfe, só que tem bancos, e as pessoas vêm, porque imagina você andar a pé 2 quilômetros só para entregar a vida de Jesus, então vem de carro, né? É uma loucura. Irmãos,
o avivamento que Deus está fazendo ao redor do mundo é uma coisa gloriosa. Eu estive na Indonésia pregando uma igreja de 30 mil pessoas que está na visão do MDA, discipulado 1 a 1. É lindo o que Deus está fazendo lá. Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, mas estão dizendo que logo não vai ser mais a Índia que vai ser, porque está convertendo tantas pessoas na Indonésia. Tantos estão entregando a vida a Jesus. Deus está fazendo algo muito lindo ao redor do mundo. Mas sempre quando você estuda esses moveres de Deus, e o que Deus está fazendo, sempre existe esse espírito de fé. Esse espírito de fé. Agora, nós temos que entender que temos uma missão. Qual é a nossa missão? A missão é: ide, fazei discípulos. Ide, fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Jesus nunca mandou fazer convertidos. Jesus mandou fazer discípulos. Agora, para cumprir essa missão, existem alguns princípios de fé que é extremamente importantes, tá? Você sabe qual é o texto mais conhecido, que era mais citado no Novo Testamento? Alguns dizem que é de todos os textos do Velho Testamento, outros dizem que é dos Salmos. Mas você sabia qual que é o texto mais citado? Qual é o salmo mais citado no Novo Testamento? Não é o que a gente pensa, né? Salmo 23 ou Salmo 91. Hoje em dia seria, né? Mas a igreja primitiva, tudo indica que esse não era o salmo favorito deles. O salmo mais citado deles é Salmo 110. Veja bem, abra sua Bíblia lá, por favor. Vamos ver algo aqui interessante em Salmo 110. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do primeiro versículo. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então isso é Deus o Pai falando com Jesus: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião. Muitas vezes no Velho Testamento, quando cita Sião, está se referindo à igreja. E ele diz que esse cetro para dominar sobre as forças do mal no mundo virá da igreja. O cetro está na mão da igreja. Mas como é isso? Como que isso funciona? Deixa eu explicar uma coisa muito interessante. Quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, a Bíblia fala que ele se assentou à direita do Pai. E o Pai disse para Jesus: senta aqui à minha direita, até que todos os teus inimigos sejam feitos por estrado nos seus pés. Agora, no mundo espiritual, diz a Bíblia que tudo já está debaixo dos pés de Jesus. Que Deus o colocou muito acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa ferir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e que todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas o livro de Hebreus diz que nós não vemos ainda todas as coisas debaixo dos seus pés, e que Jesus está lá esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Ele está esperando em quem? Em o quê? E aí que é interessante, porque Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Diga: meus pés foram predestinados por Deus para esmagar Satanás. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a forma que o Deus Pai vai colocar todas as obras malignas debaixo dos pés de Jesus é através de você. Por exemplo, por que as pessoas em Fortaleza, a maioria ainda vão converter em nome de Jesus? Por que a maioria ainda não converteu? Será que alguém prefere essa vida de um lamaçal do pecado mais do que essa vida maravilhosa com Jesus? Será que alguém prefere mais
as coisas do inferno do que as coisas do céu? Por que o diabo tem enganado tantas pessoas? Sabe por quê? Porque essas pessoas, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, os espíritos malignos têm cegado os olhos das pessoas. As pessoas não converteram ainda porque elas estão sendo cegadas pelo maligno. Então, quando as obras malignas forem colocadas debaixo dos nossos pés, aí as pessoas vão poder converter. Esses espíritos malignos que estão fazendo com que as pessoas não entreguem a vida a Jesus, não sejam curadas. Todo esse espírito de perdição, de pecado, de vício, de adultério, de divórcio, de briga, de guerra, de doença, essas obras malignas um dia serão colocadas debaixo dos pés de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus vai vir pessoalmente para reinar aqui na terra, e nós vamos reinar com Ele. Por isso que Ele se chama Rei dos Reis, porque Deus já falou que se você for seguidor dele, um dia você vai reinar com Ele aqui na terra, e Ele será o seu rei, o Rei dos Reis. Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem cara de rei mesmo. Se for mulher, rainha, né? Então, veja bem. Só que olha aqui para mim, a maioria dos cristãos não sabem disso. Então o que eles fizeram? Olha só, a maioria dos cristãos, não sabendo que Deus escolheu a mim e a você, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de quem? Diga, meus pés. Veja bem, porque a maioria dos cristãos não sabem disso, que é nós que temos que ter esse espírito de fé para tomar posse da nossa vitória. Eles ficam esperando Deus fazer alguma coisa. Então, Jesus está lá no céu, sentado, esperando até que todos os inimigos dele serão feitos no estado dos seus pés. Então Jesus está esperando a igreja agir, fazer discípulos, amarrar as obras do maligno, conquistar as nações. Jesus está lá esperando em nós. Amém? E quantos cristãos estão aqui na terra esperando em Jesus? Jesus, volta logo para vir acabar com o diabo. Por favor, Jesus, o negócio está feio aqui, Jesus. O ISIS está aumentando, está horrível. Oh, Jesus, o negócio está ficando pior. Jesus, volta logo antes de eu desviar também. E Jesus está lá no céu, sentado e falando: quando que vocês vão acabar com o diabo para eu poder voltar e reinar com vocês? Então, um fica esperando no outro, por isso que não voltou até hoje. Só que tem uma coisa, ele está certo, nós que estamos errados. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, depois você anota, depois você estuda em casa, aprofunda esse texto. Ele diz lá em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, por que Jesus não voltou ainda? Está lá escrito em preto e branco. Por que Jesus não voltou ainda? Sabe por quê? A Bíblia fala porque Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus voltasse agora, irmãos, bilhões iriam se perder na perdição eterna. Jesus não quer isso. A Bíblia diz que é por isso que Ele não voltou ainda. Isso é em versículo 9 de 2 Pedro capítulo 3. Só que no versículo 12 ele diz: esperando e apressando o dia do Senhor, a volta do Senhor. Nosso dever não é só esperar a volta do Senhor, é apressar a volta do Senhor. Ora, se Ele não voltou ainda porque não quer que nenhum pereça, como que eu vou apressar a volta dele? É se eu estiver ganhando o mundo para Jesus. Você não concorda? Se nós estivermos conquistando a nossa cidade para Jesus. Eu quero desafiar essa igreja para ganhar pelo menos 10% de Fortaleza para Jesus. Amém? Então, se Fortaleza tem na média mais ou menos, bem, a grande Fortaleza tem mais, mas Fortaleza, o município mesmo, tem 2,3 milhões, então será 230 mil membros. Vocês recebem isso em nome de Jesus?
Amém. Tem que pensar grande, não pode aceitar pensar pequeno, não. Lá em Santarém, eu lembro, sexta-feira após sexta-feira na vigília, lá no monte, estendendo a mão e declarando, e orando, e jejuando sobre a cidade de Santarém, e crendo que a cidade de Santarém iria converter, e crendo que a cidade de Santarém ia ser transformada. Sabe, saiu alguns anos atrás na revista Veja o índice de violência em percentual, né, em percentual com o tamanho da cidade. De todas as cidades do Brasil, de 100 mil habitantes para cima, e Santarém foi a cidade com o menor índice de violência, para a glória de Jesus. Quando me falaram isso, eu não fiquei surpreso. Eu falei, eu teria ficado surpreso se não fosse, porque eu sei o que Deus está fazendo naquela cidade. Hoje, só na nossa igreja lá em Santarém, que eu pastorei por mais do que 24 anos, só na nossa igreja tem 60 mil membros e mais do que 6 mil células. Aí a parte urbana de Santarém tem 200 mil habitantes. E nós estamos tendo agora por 120 mil almas. Amém. Aí alguém falou, mas pastor, aí tem 200 mil. Eu falei, não, mas nós não queremos ser egoístas. Os outros 80 mil a gente vai deixar para os outros evangélicos, né? Então olha para o seu vizinho e fala assim: 10% de Fortaleza é para a casa do Pai. Amém? Você recebe isso? Agora, escuta bem, antes de nós termos essa fé viva para tomar posse das nações para Jesus, de vidas preciosas da nossa cidade para Jesus, essa fé viva tem que estar fluindo dentro de nós. E o pastor Gilson me falou uma coisa tão linda que o amado irmão norte-americano, como é o nome dele mesmo? Irmão Patrick, compartilhou sobre o dom de profecia. Eu fiquei encantado. Só os 5 minutos que o pastor Gilson já me falou, já fiquei fã do pastor Patrick. Que coisa fabulosa. E isso é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Para o espírito de fé funcionar, para você tomar conta da sua cidade para Jesus e das nações, esse espírito de fé tem que estar funcionando em você, para você tomar posse dessa sua nova identidade que você tem em Cristo, desses tesouros infinitos que você tem e que você é em Cristo Jesus. Porque quando você entregou a vida a Jesus, não sei se você sabe disso, mais do que 300 milagres aconteceram dentro de você. Mais do que 300 milagres. Você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, você agora é rei e sacerdote na presença de Deus, você tem uma nova identidade. Mas se nós não tivermos revelação dessa nova identidade que nós temos, nós nunca poderemos apropriar, tomar posse. E é pela fé que nós tomamos posse dessa nova identidade. Nós temos que ter essa fé viva. Eu antes achava o apóstolo Paulo muito egoísta, orgulhoso. Quando eu era pequeno, né, que eu comecei a ler a Bíblia, eu falava, eu sabia que era quase pecado pensar assim, né? Mas eu pensava, Deus me perdoe. Estou brincando. Deus me perdoe, mas eu acho que esse homem é muito orgulhoso. Por quê? Porque Paulo falava assim: tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. E Paulo falava, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Sempre. E eu falei, pastor Paulo, estranho demais, parece que toda hora está se gabando. Só que eu fiquei lendo a Bíblia, eu falei, não, peraí, ele não falava assim só dele mesmo, ele falava assim de todos os cristãos, todo mundo que era nascido de novo. Paulo falava isso. Por exemplo, Romanos 15, 14, ele diz assim: e certo estou, meus irmãos, eu mesmo
a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Olha só. Então, aí veio aquele pensamento. Paulo estava bajulando os irmãos, mas na medida que eu fui crescendo espiritualmente, eu fui entendendo que eu estava lendo a Bíblia com olhos carnais. Eu não estava vendo o segredo. Apóstolo Paulo, ele mesmo diz na palavra, ele diz: olha, não que pensemos, não que de nós mesmos tenhamos alguma coisa. Ele falou: não, esse tesouro é Cristo, que está em vaso de barro. E ele disse vez após vez que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é por causa de mim, é pela graça de Deus. Mas o que Paulo está explicando para as pessoas, que o segredo de viver uma vida cristã vitoriosa, o segredo de você alcançar um propósito divino de Deus para a sua vida, o seu destino divino, é de você tomar posse dessa sua nova identidade, de você saber quem você é em Cristo, quem Cristo é dentro de você. Você tem que tomar posse disso, você tem que ver isso, sabe? Quando você começa a enxergar quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, sua vida começa a mudar. Eu nem estava com plano de compartilhar isso, mas eu estou sentindo de Deus para compartilhar esse texto aqui. Abra sua Bíblia para Tiago, capítulo 1. Isso é tremendo, olha só. Estou sentindo de Deus que é para falar isso aqui para vocês. Tiago, 1º capítulo, versículo 23 e 24. Olha o que ele diz. Olha só, isso aqui é muito forte. Tiago 1, 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha aqui para mim. A Bíblia é comparada a um espelho no Novo Testamento, mas nenhum lugar no Novo Testamento explica que o espelho é para ver qualquer defeito seu. Eu já ouvi as pessoas falarem assim: não, a Bíblia é como um espelho que você olha, aí você vai ver suas falhas, seus defeitos para você se consertar. Nenhum lugar na Bíblia mostra que esse espelho é para ver suas deficiências. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra que ela mesma, a palavra de Deus, é como um espelho para você ver a sua nova identidade em Cristo. Você está entendendo? Sua nova identidade. E ele diz o seguinte: quando você vê quem você é em Cristo e você não esquece dessa nova identidade, aí você consegue praticar a palavra. Que a pessoa que não consegue praticar a palavra, vamos ser bem honestos, essa é a maior frustração de quem já nasceu de novo. Seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Porque quem já nasceu de novo, ele quer poder praticar a palavra em tudo, não é verdade? Amém ou não amém? Se você já entregou a vida a Jesus, você quer praticar a palavra de Deus. Então estuda bem, ele fala: o homem que consegue praticar a palavra é aquele que olha no espelho e não esquece da sua nova identidade, não esquece da sua aparência. Mas aquele que não consegue praticar a palavra é semelhante a um homem que olha no espelho, vai embora e ele esquece de como é a sua nova identidade. E por isso que ele não consegue praticar a palavra. Eu até inventei uma história que eu criei para ajudar as pessoas a entenderem isso melhor. Essa história aconteceu, eu que inventei, irmãos, mas pode ter acontecido até talvez.
lá no meio da Amazônia. Você sabe que lá no meio da Amazônia, pastor Rony sabe que é verdade, tem ribeirinhos de brasileiros que moram, às vezes demora 10 dias de barco só para chegar, de barquinhos que chegam lá naquele ribeirinho que é um fluvial de um rio, que é um fluvial de outro rio, que é um fluvial de outro rio, que é um fluvial do Amazonas, entendeu? Lá no meio do mato, 10, 15 dias de barco só para chegar lá. Os comerciantes às vezes exploram esse povo, trocam 1 quilo de sal por um saco de farinha, coisa assim. Por quê? Porque aquele povo é um povo que vive tão longe da civilização, é quase igual índio, apesar de serem brasileiros. Chega um barco novo lá, eles ficam escondidos às vezes atrás, né, das árvores, tão tímidos que são. Tinha uma vilazinha dessa, aonde não tinha nenhum espelho, mas tinha uma jovem tão linda lá, tão linda, quase tão linda como minha esposa, mas isso seria impossível, né? Mas muito bonita essa jovem. E essa jovem tão bonita, ela nunca tinha visto assim mesma, porque não tinha espelho, mas todo mundo falava que ela era bonita, por isso que ela sabia que ela era bonita. E a mãe dela, e os amigos, e a mãe arrumava ela, e ela saía tão bonita, e todo mundo elogiava. Ela tinha muitos amigos e muitas amigas. Mas uma vez, tinha umas amigas, entre aspas, invejosas, que ela era tão bonita, que ela era tão popular. Então, essas amigas começaram a falar entre elas: ah, eu não acho ela tão bonita não. E a outra falou assim: eu também não, acho ela até um pouco feia. E a terceira falou: ela é feia. Aí elas se convenceram disso, e elas passavam por ela e falavam assim: você se acha bonita, mas você não é não, viu? Tem muita gente que não te acha bonita. Aí passava o outro e falava assim: muita gente está te achando feia. E a terceira passava e falava assim: feiosa. E pelo fato dela não ter um espelho para poder se enxergar, ela começou a acreditar nessas mentiras. Ela começou a acreditar na mentira que ela era feia. E ela então começou a não se cuidar tanto. Ela começou a ficar menos de boa aparência, porque ela não se cuidava mais. Ela ficava nos cantos chorando. Por quê? Porque a confiança dela não estava em Jesus, ela não conhecia Jesus. A confiança dela estava nessas coisas superficiais. Ela não tinha Jesus. Então, pela confiança dela estar nessas coisas superficiais, ela começou a se sentir feia. E ela começou a ficar chorando pelos cantos. Começou a não ter tantos amigos mais, chorando, em depressão. E um dia ela estava perto de um lago, sozinha, chorando lá em cima de uma pedra que ficava por cima do lago. E o sol estava batendo de uma tal forma, e o reflexo, e não tinha nenhum vento, fez com que o lago servisse de um espelho perfeito. E ela, por acaso, olhou para dentro do lago e ela viu as afeições de um rosto perfeito, lindo. Ela pensou que era alguém atrás dela. Ela viu que não tinha ninguém atrás dela. Ela colocou a mão e ela viu, ela falou: meu Deus, eu sou linda, eu sou muito bonita. Aí que a ficha caiu. Porque aquelas outras jovens estão com inveja de mim. Olha como eu sou linda. Ela começou a se arrumar de novo e começou a ser muito espontânea de novo. E toda vez que alguma invejosa tentava jogar uma mentira, ela corria de volta lá para o lago dela, para a pedra dela, e olhava: não, ainda estou bonita. Agora quero que você saiba uma coisa: qual é o nosso espelho que diz quem nós somos em Cristo? É a palavra de Deus. Você já notou que às vezes você chega na igreja, no culto, no sábado à tarde, sábado à noite aqui, e você chega assim, o diabo jogando mentira, porque o diabo tem inveja, sabe por quê? Porque ele falava assim, ele queria ser semelhante a Deus, mas a Bíblia fala que Deus fez e te criou como filho dele e irmão de Jesus, e que você está em Cristo. O diabo tem inveja de você.
os demônios vêm e falam para você: você é um cristão que não presta, você não está dando conta de agradar a Deus, você quase nunca multiplica a sua célula, você não dá conta, quem é você? Você é um derrotado. Não aceite essas mentiras do diabo, amém? Aí a pessoa chega aqui, aí o pastor Gilson começa a pregar aquela mensagem cheia de fé, de unção, e você sai daqui mastigando o prego, cuspindo fogo. É verdade ou não é? Sabe por quê? Sabe por quê? O pastor Gilson, sabe o que ele fez? Ele levantou um grande espelho aqui na frente. E você se enxergou quem você é em Cristo. Você viu. Aí você falou: ah, sim, eu sou. Então eu dou conta. Agora, você não tem que esperar até o sábado. Você pode carregar o espelho com você. E toda vez que os demônios invejosos mentir para você, você olha no espelho e fala: não, ainda sou bonito. Eu sou mais que vencedor. Amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: agora eu estou entendendo. Por que você é desse jeito? Diga para ele: você puxou seu irmão mais velho, Jesus. Aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, eu gostaria de 4 rapazes voluntários para vir aqui na frente. Nós vamos fazer um teatro aqui, tá legal? Pode vir aqui, 4 voluntários. Amém. Joia. Digo aqui os 4. Muito joia. Aleluia. Amém. Muito bem. Então, como é o seu nome, querido? Gil. Quase que eu pensei que ia falar Jesus, mas... Glória a Deus. Tá bem. Gil, seu nome, amado? André. E seu? Jorge. Parabéns. Carlinho, joia. Muito bem. Então, não é o teatro ainda. Eu quero só te mostrar uma coisa, tá? Isso aqui é um iPhone 6, né? É só um exemplo, irmãos. Só uma ilustração. Vamos supor que eu desse esse iPhone 6 pro Gil, tá? Muito bem. Aí um dia o Gil dá vontade de dar pro André. Ele deu pro André. Aí um dia eu tô passando, falou: oi, André, tudo bem? Tudo? De quem é esse iPhone? Não sei, nunca tive. Não, peraí. Ele te deu. O Gil te deu. De quem é esse iPhone? Ele me deu. Quem te deu? O Gil. Ah, então agora você tá falando que é seu, é? Não, é meu. Claro, ele te deu. Então, o Gil te deu esse iPhone, foi? Foi. É verdade. Me dê esse iPhone. Eu dei pra ele, não dei pra você. Seria certo eu fazer isso? Não, seria ilegal. Muita gente não entende. Agora sim tem um teatro verdadeiro. Olha, o Gil vai fazer o papel de Deus, tá? Bem? Você vai fazer o papel de Adão, tá? Adão. Me perdoe, irmão. Não é Eva, não, é pior, viu? Você vai fazer o papel do diabo, mas é só no teatro. Você é um homem de Deus, aleluia. E você vai fazer o papel da igreja, tá bem, querido? Muito bem. Então, aí, agora veja bem. Esse iPhone agora, escuta bem, esse iPhone agora vai representar autoridade sobre a terra. Autoridade sobre a terra. Então, você, Gil, vai entregar esse iPhone assim para Deus, vai entregar para Adão, tá? Desse jeito, com toda a autoridade. Isso. Entrega aí.
Isso, muito bem. Porque a Bíblia fala que Deus, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e ao filho dos homens. E o que Deus falou para Adão? Dominai sobre ela. Então a Bíblia que diz, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Agora, infelizmente, o Adão desobedeceu a Deus. Então vira suas costas para Deus. Isso, não é isso. Desobedeceu a Deus e ele obedeceu a Satanás. Então ajoelha agora, tá? Ajoelha, por favor. Isso. E ao obedecer a Satanás, ele entregou a autoridade da terra a Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o diabo então ficou sendo o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, o Deus deste mundo. Interessante que quando o diabo tentou Jesus, a Bíblia fala que ele mostrou os reinos do mundo todo e disse: esses reinos foram dados para mim, eu posso dar para quem eu quiser. Alguém falou: não, o diabo estava mentindo. Não, aí não seria uma tentação para Jesus, porque o diabo falou, o diabo estava tentando Jesus: se você me adorar, eu te entrego os reinos desse mundo. Olha só, então o diabo estava falando a verdade. Quem que deu para ele? Adão que deu para ele. Agora, eu antes pensava assim: por que Deus, quando ele viu isso acontecer, não veio e acabou logo com essa brincadeira e tomou autoridade? Porque seria ilegal. Deus deu para o homem. Então foi o homem que perdeu para Satanás. Tinha que ser, o homem perdeu como? Através do pecado. E tinha que ser um homem perfeito agora, que pudesse tomar de volta. Entendeu? Vocês entenderam? Tinha que ser um homem perfeito. Agora fique em pé, por favor, meu querido, obrigado. E agora, o que acontece? Não tinha nenhum homem perfeito. Então Deus se vestiu de carne humana. Quando foi que ele fez isso? No Natal. Por isso que é o Natal. Por isso que existe o Natal. Não é Papai Noel, não é árvore de Natal, nessas coisas. Existe porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então agora você vai fazer o seguinte, Gil. Segura. Ele vai segurar esse Gil, tá? Tá? Então Deus se fez homem. 100% Deus, 100% homem. Tá certo? Como é o nome dele? Jesus. Amém? Deus se fez homem. A Bíblia fala que depois que ele morreu na cruz por nossos pecados, ele, ao morrer na cruz, a Bíblia fala, ele por sua morte derrotou, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo ainda existe, mas foi derrotado por Deus. Então agora você vem aqui, os dois juntos, e jogam o diabo no chão. Pode jogar no chão, assim, isso. Tá, aí, tenta aí. Isso mesmo. Isso. E a Bíblia fala que ele esmagou sem colocar na cabeça. Tá parecendo um dinossauro Rex, ele falou. Sem esmagar a cabeça dele, sem tocar na cabeça dele, você só põe o sapato assim, desse jeito, tá? Isso. Então, aí, tá bom. Então. Presta atenção. A Bíblia diz o seguinte: que Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Amém? Aí Jesus ressuscitou, tá? Agora, levanta as mãos. E Jesus ressuscitou, e ele disse, quando ele ressuscitou: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Agora a autoridade está de volta na mão de um homem, Jesus.
Isso foi quando Jesus ressuscitou. Mas olha o que ele disse. Aí ele disse para a igreja, ele disse: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha o que Jesus disse para a igreja. Olha o que Jesus disse para a igreja: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra. Essa autoridade Jesus deu para a igreja. E ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. Obrigado, vocês são poderosos a todos. Obrigado. Deus abençoe. Então, escuta bem, diga em voz alta, por favor. Diga assim: por causa daquilo que Jesus já fez por nós, nós temos autoridade aqui na terra para tomar posse das nações. Em Salmo 2:8 está escrito assim: o Pai falando para Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança. Escuta bem, olha só que coisa forte. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Então as nações são nossa herança. Agora, nós temos que tomar posse e tomar posse disso com fé e com autoridade. Não pode ficar falando besteira, não pode ficar falando mal da sua cidade, mal da sua nação. Hoje, por causa de muitas coisas ruins que têm acontecido no Brasil, qual é a moda de nós brasileiros? Porque apesar de meus pais serem americanos, eu nasci no Brasil, eu tenho cidadania dupla, eu sou brasileiro, nasci no Brasil. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo quer que nós brasileiros falemos mal da nossa nação, que nós digamos palavras assim: não, para o Brasil não tem jeito não, o Brasil nunca vai para frente, nunca vai acabar essa corrupção. Isso o diabo quer que a gente fale. Isso aí é coisa do maligno. Deus não quer que você fale palavras de fracasso, de derrota. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, olha só o que a Bíblia diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Veja bem, se Deus nos deu autoridade sobre a terra, nós temos que exercer essa autoridade para decretar bênção, para decretar perdão de pecados. Lá em João capítulo 20, 21, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aí ele soprou sobre os seus discípulos. Aí ele diz assim: os pecados que vós perdoardes serão perdoados, os pecados que vós retiverdes serão retidos. Será que alguma vez Deus quer que a gente retenha o pecado de alguém? Não, sempre Ele quer que perdoemos os pecados das pessoas. Mas o que Ele está dizendo? Que você agora tem autoridade por causa do Espírito Santo, e porque Jesus reconquistou a autoridade sobre a terra e deu para a igreja tem autoridade. Então você deve usar essa autoridade sempre para decretar a bênção e nunca para amaldiçoar, sempre para perdoar e nunca para reter os pecados. Mas porque você tem autoridade, você pode até usar para o mal, se você não for sábio. E o diabo, sabendo disso, ele empresta a boca do cristão para falar besteira, para amaldiçoar a nação, para amaldiçoar a cidade. Porque o diabo mesmo não tem mais poder, ele foi derrotado, a cabeça dele foi esmagada. Ele em si não tem mais poder, mas ele usurpa poder roubado da igreja para falar besteira, para falar mal da sua cidade, para falar mal do seu país. Por quê? Porque a autoridade está na nossa mão. Você não pode falar coisas negativas sobre a sua cidade. A Bíblia fala que aqueles 10 espias, que Deus ficou muito triste com eles e falou que eles iam morrer lá no deserto,
que só Caleb e Josué que iam entrar na terra prometida, porque Deus falou que ele ficou muito triste com aqueles 10 espias. Por quê? Porque eles infamaram a terra que Deus havia prometido para eles. Deus prometeu para você ganhar fortaleza para Jesus. Deus prometeu para você as nações. E você não pode infamar, não pode falar mal, porque quando você faz isso, você está amaldiçoando, você está sendo usado pelo maligno. E a Bíblia fala que é pela bênção que os retos suscitam que a cidade se exalta. Provérbios capítulo 11, versículo 11. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Olha só o que ele está falando. Quando alguém fala mal de você, ele fala, não é para você falar mal de volta, injúria. Ele fala, antes é para você o que? Bem dizer. O que é bem dizer? Dizer boas coisas. Bem dizer, benzer, bem dizer. Você sabia que você, olha o que ele diz. Isso é 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fossem chamados. Olha, porque Deus deu autoridade para a igreja, ela agora foi chamada a bem dizer, a decretar bênçãos, a abençoar, a perdoar. E fala, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Lá em Santarém é uma cidade bem mais antiga do que Fortaleza. Santarém tem mais do que 340 anos de idade. É uma cidade muito antiga. E lá tinha umas partes, os bairros bem tradicionais, onde não tinha evangélica, bem tradicionais, bem religiosos. E uma irmã da nossa igreja, a célula dela, mudou para aquele bairro. Por quê? Porque ela mudou para aquele bairro, né? Eles alugaram uma casa muito linda naquele bairro e não tinha nenhum cristão lá. E a célula dela tinha várias pessoas, mas vinham de outros bairros, porque daquele bairro mesmo não vinha ninguém. Então, sabe o que os irmãos daquela célula decidiram depois que eles aprenderam esse segredo? Eles falaram, nossa,